Oi, eu vim gravar aqui um vídeo para divulgar o meu novo curso sobre caminhadas aleatórias e mecânica e estatística, né, de uma maneira geral, e para justificar a razão de por que eu criei esse curso, deixa eu só contar aqui uma história. Né? Você muito provavelmente talvez já tenha sido bombardeado com a seguinte notícia, ou isso ou alguma versão parecida. Né? No caso, homens têm em média 4 vezes mais parceiras do que as mulheres. Né? Com parceiros aqui você entende que são pessoas com que o indivíduo se relaciona. Né? Então, esse dado é um dado real, que está divulgado, real no que diz respeito que, assim, foi divulgado, né? Houve uma pesquisa e essa pesquisa foi divulgada pela grande mídia, né? Todos os grandes veículos de informação, principalmente aqui no Brasil, divulgaram essa informação que foi vinculada a uma pesquisa realizada na Inglaterra. Eu aqui não vou ficar citando as fontes, porque eu acho que não convém assim, ficar atacando o jornal, a mídia, isso não me interessa aqui. O que interessa é o dado, a informação que foi divulgada. Essa informação, mesmo sem eu conhecer o instituto que realizou a pesquisa, eu posso afirmar, ela é falsa, por razões matemáticas. É matematicamente impossível que esse dado seja verdadeiro e eu vou explicar por quê. Bom, primeiro, considere a seguinte situação. Aqui nós temos dois grupos de 3 indivíduos, os homens e as mulheres. Vamos imaginar que toda vez que um homem se relaciona com uma mulher ou uma mulher se relaciona com um homem, eles pontuam com um ponto positivo. Acontece que numa sociedade monogâmica, em que cada indivíduo se relaciona apenas com um outro do sexo oposto, cada um deles vai contribuir com um, e portanto a média vai ser a soma das contribuições dividido pelo número de indivíduos, que no caso aqui para os homens deu 1 e para as mulheres deu 1. Okay? Então a média sempre vai ser a mesma. Não tem como, pelo menos dentro dessa condição, dar uma média diferente entre homens e mulheres, porque sempre que um homem se relaciona com uma mulher, ambos os grupos pontuam igualmente. Então você pode pensar, talvez essa média seja diferente porque existem indivíduos no grupo que não se relacionam. Então vamos imaginar esse cenário. Existe aqui um indivíduo que é o garanhão, que se relaciona com todo mundo do grupo oposto, e existem indivíduos que não se relacionam com ninguém. Esse indivíduo vai pontuar para o grupo dele 3 vezes. Veja que a média que nós estamos calculando não é por indivíduo, mas para a população daquele grupo. Né? Então, ele vai pontuar 3 vezes. Já no grupo oposto, cada um dos indivíduos vai pontuar uma única vez. Ainda assim, a média continua sendo idêntica para os dois lados. Foram 3 pontos, dividido por 3 indivíduos, 1. São 3 pontos, dividido por 3 indivíduos, 1 também. Mesmo que haja essa diferença entre um indivíduo que tem um harém, que se relaciona com muito mais de um indivíduo no grupo oposto, mesmo assim a média não tem como não ser idêntica. A única condição para que essa média seja diferente é a seguinte: vamos imaginar novamente que um único indivíduo se relaciona com todos os outros do grupo oposto. Ele então pontua 4 vezes, sendo que o grupo dele só tem 2 indivíduos. Já o grupo oposto tem 4 indivíduos. Ambos pontuam da mesma forma, né? 4 de um lado, 4 do outro. Porém, no cálculo da média, 4 dividido por 2, nós temos 2. E 4 dividido por 1, nós temos aqui 1. E, portanto, agora sim a média é diferente. Então, qual é a condição para que aquela média possa ser diferente? É que o tamanho da população dentre os dois grupos seja muito diferente. Essa é a condição. E na matéria publicada, o próprio Instituto de Pesquisa citava que a proporção entre homens e mulheres era de 49% para 51%, ou seja, muito próximo da igualdade. Não tem como uma diferença tão pequena entre os dois grupos gerar uma diferença na média tão absurda quanto foi divulgado no título da matéria. E esse tipo de erro, ele infelizmente é comum. Veja, eu preciso chamar a atenção de por que isso é tão importante. Esses erros estatísticos, eles acontecem com muita frequência e às vezes são erros bobos. Isso aqui é um erro bobo. É um erro que não era necessário fazer a pesquisa, porque é matematicamente impossível que aquela razão 1 para 4 esteja correta. E pelos motivos matemáticos que eu estou apresentando para vocês agora. Então, é importante você ter um conhecimento mínimo de estatística para poder não ser conduzido erroneamente a acreditar em coisas que
é, podem ser só algum tipo de engenharia social ou uma tentativa de manipulação de algum marqueteiro, de algum político, enfim. É importante você ter um conhecimento mínimo, né, para se defender desses erros. A propósito, se é matematicamente impossível aquela proporção ser diferente entre homens e mulheres, por que que deu? Por que a pesquisa deu diferente, se era impossível de dar, né? Pela seguinte razão: os homens, eles tendem a inflar seus números. Eles dizem normalmente que tiveram muito mais parceiros do que realmente tiveram, enquanto as mulheres normalmente omitem. Elas chegam a mencionar que tem menos parceiros do que realmente tiveram. E é justamente o fato desses dois grupos estarem mentindo durante a entrevista que faz com que a pesquisa dê esse resultado tão discrepante, tão errado, como tem se demonstrado. Pois bem, infelizmente, até hoje, mesmo isso sendo um erro banal, um erro bobo, até hoje, vira e mexe, algum jornal requenta essa mesma pesquisa que aliás, foi publicada em 2005. E mesmo estando errado, dificilmente alguém contesta, né? Pois bem, então foi para isso que eu criei a introdução à estatística com caminhadas aleatórias. Eu queria realmente ensinar o mínimo que você precisa saber sobre estatística para se defender, para saber extrair informação útil e não ser enganado ou não enganar outras pessoas, porque é muito comum a gente se enganar assim na interpretação de dados, né? O autor do livro Como Mentir com Estatística, ele menciona que é relativamente comum alguns pesquisadores, mesmo aqueles que têm um grande conhecimento de estatística, mesmo aqueles que têm muitos anos de experiência, eles cometerem erros bobos às vezes, porque é sutil. Às vezes essa interpretação ela não é só a matemática é a parte mais fácil, às vezes a interpretação é a mais difícil, né? Então foi por isso, esse é o principal objetivo que me fez criar esse curso. É um curso bem curtinho, cerca de 2 horas de duração, e ele é um curso da Udemy, ou seja, quem conhece a Udemy sabe que não tem enrolação aqui, é um curso vitalício. Você compra uma vez e tem acesso a ele o resto da sua vida. Ele é um curso que tem certificado, a própria Udemy oferece o certificado, né? Ou seja, se você for estudante universitário, você pode usar isso como atividade complementar, como horas complementares. E também tem todas as vantagens no curso da Udemy, né? Se você compra agora e eu vir a fazer algumas atualizações em cima do curso, você não vai pagar mais nada em cima dessas atualizações. E além disso, você tem, até onde eu sei, a Udemy oferece 30 dias de garantia para, caso você não goste, você possa pedir o seu dinheiro de volta. Então, eu espero realmente que você goste. Eu vou deixar o link para o curso com esse código promocional, né, na descrição desse vídeo. E, além disso, eu quero chamar a atenção só para uma coisa. Além do conteúdo, né, além da estatística, esse curso tem um diferencial, que é essa questão, como você deve estar vendo aqui na imagem, né? Eu meio que crio uma atmosfera envolvendo o curso, em que você vai fazer parte do curso, uma vez que há uma introdução com uma historinha. Essa historinha vai fazer com que você se sinta parte do curso e não apenas um ouvinte passivo. Pois bem, eu encerro esse vídeo por aqui. Eu espero que tenha gostado. Por favor, deixe seu like, seu comentário ou seu dislike se não tiver gostado. Enfim, comente aí para que eu possa me avaliar, né, como eu estou me posicionando e como eu posso melhorar. Muito obrigado e fique com Deus.